Boa noite, que a paz de Deus esteja convosco. O nosso tema de hoje, os tempos são chegados, a nova era. Para compreendermos bem esse tema, nós temos que discernir o ser material do ser espiritual. O tema é muito discutido na literatura espírita, principalmente na Gênese, capítulo 11 e 18, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, obras póstumas, bem como no Evangelho de Jesus, especificamente no Evangelho de Mateus. Características dos mundos. Mundos transitórios. A Terra já foi um mundo transitório, um mundo não habitado. Ela foi preparada para nos receber e passou por essa transição por 2 bilhões de anos. E nós a ocupamos a partir de 2,5 bilhões de anos. Então, mundo transitório são os mundos não habitáveis. Aqui nós vamos ler essa poesia, que é de Adelino Fontoura, do livro Antologia dos Imortais, que diz o seguinte, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leva a transpor o coração e o clarão das estrelas. O que o Adelino quis dizer? É que nós saímos da caverna, gorila, a expressão do gorila, passamos por várias reencarnações, galgando a evolução de um mundo melhor. E já passamos por uma transição. E estamos encaminhando para outra. Saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações e galgando agora para a nova era, o mundo de regeneração. Mundos habitáveis. Já falamos do mundo primitivo. São destinados às primeiras reencarnações da alma humana. Aqueles nós já falamos, né? Da pré-história. Desde o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens e sapiens sapiens. Nossa evolução atual. E mundo de provas e expiações, nos quais domina o mal. É o que nós vivemos, né? É só olhar os noticiários que nós vamos ver. Os noticiários policiais que a gente, e além do dia a dia, que a gente testemunha a maldade que ainda está sobre o nosso querido planeta Terra. Estamos galgando essa nova evolução, o mundo regenerador. O que seriam os mundos regeneradores? Dos quais as almas que ainda têm que expiar
vão buscar novas forças repousando inteiramente nas fadigas da luta. O bem começa a aparecer, mas bem pouquinho. Mas já está acima do mal. Mundos ditosos e felizes, nos quais o bem supera o mal. Mundos celestes ou divino, a morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina exclusivo. É bom frisar que essa classificação dos mundos habitáveis está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a classificação de Kardec, uma classificação didática e relativa para entendermos essa evolução. Então, saímos do mundo primitivo, hoje estamos no mundo de prova e expiações e galgamos um mundo regenerado. Qual o marco delineador da mudança do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações? Foi o surgimento do Homo sapiens. E eu posso afirmar, pesquisando as obras, a Gênese e as obras póstumas, a Gênese foi publicada em 1868. E lá diz o seguinte, no capítulo 11. Que houve início da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração há quase um século. Contando que a publicação da obra foi em 1869, seria por volta de 1769. Também é citado na obra Obras Póstumas, foi publicado em 1890, 3 anos depois da morte de Kardec, que ocorreu esse início há um século. Então seria por volta de 1790. Início da Revolução Francesa. Mas o início, que é citado pesquisando a Gênese, deu por volta de 1769, foi na época dos enciclopedistas na França e surgimento das ideias iluministas de Montesquieu, Rousseau, Robespierre, que trouxe a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade para a humanidade. Mundos em transição. A Terra está passando por esse momento. A transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O livro Obras Póstumas traz essa seguinte estrofe. Não olhe para o céu à procura de sinais precursores, porque não verão nada. E aqueles que disserem que sim, estarão iludindo-os. Mas olhem em torno de vocês, entre os homens, e aí encontrarão os sinais. Não olhes para os céus. Então a transição não ocorrerá por cataclisma, catástrofes. Não olhes para os céus procurando um sinal. Olhar entre os homens, olhar entre nós. É a reforma íntima. É a busca da evolução moral e espiritual. Essa será a verdadeira transição. Porque todas as catástrofes, sejam físicas
ideológicas ocorreram em qualquer transição. Desde que a Terra saiu era primitiva, passou para pró-expiações e agora estão galgando aí para regeneração. O início já começou, mas se contarmos desde o início, 1869, já se passaram 4 séculos. E nós ainda estamos necessitando de evoluir moralmente e espiritualmente. Tipos de transmigração. Quando a gente pensa em transmigração, é só lembrar dos pássaros, né? Que deixa o inverno e vai procurar o verão, migrando para a procura de alimentos. É igual a nossos seres, né? Então, existem 2 tipos de migração. A migração individual, um só espírito migra, ela é optativa, o espírito vai se quiser ou não, e ocorre fora do período de transição planetária e para um plano melhor. Podemos citar, a título de exemplo, o caso de Bezerra de Menezes, que recebeu um convite para ir para um plano melhor e preferiu ficar cuidando dos seus pacientes na hora terrestre. Outro exemplo é de Alcione, no livro Renúncia, que recebeu o convite e aceitou para acompanhar o seu amado Carlos e cuidar dos seus entes queridos que necessitavam da evolução espiritual. Por que a migração individual ocorre fora da transição e do período de transição planetária? É porque o período de transição planetária que nós estamos vendo aí é essa convulsão, essa evolução do mal que ainda está predominando sobre o bem, essas guerras ideológicas, muito ódio, muito rancor. Eles vêm como se fosse a conta-gota. Podemos citar, a título de exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros que trouxeram vários exemplos do sentido do ser espiritual. E por que ocorre fora do período de transição? É porque se eles vão para um plano espiritual melhor, nós estamos carentes de espíritos melhores para passar por essa transição. Não há necessidade, porque muitos terão que vir, assim como ocorreu no início da transição, com o surgimento dos espíritos iluministas. E se já é um espírito que vai para um plano melhor, que fique ainda nos ajudando a evoluir. E se a Terra vai melhorar, vai ser um mundo melhor, que necessidade vai ter de migrar para outro mundo? Essas são as 2 razões. Migração coletiva. O nome diz, grande número de espíritos. É obrigatória. Não tem escolha. Dentro do período de transição, do período de evolução. E vai para o mundo inferior. Eu sei que muita gente está preocupada dessa migração que ocorrerá nessa transição planetária. Mas não se preocupe. Quem migrará para um mundo inferior são os espíritos maus não tocados pelo bem. São aqueles que
Eu fiz mesmo. Eu vou fazer de novo. Se tiver que matar, eu mato. Eu não perdoo. Não somos nós. Nós somos espíritos maus, mas tocados pelo bem. Porque quando a gente pratica o mal com alguém, poxa, a gente fica com remorso. Por que remorso? Eu não devia ter feito isso com a minha tia, com meu filho, com a minha esposa. É claro que é um remorso, porque a gente, como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, poderemos cometer outros erros. Porque se fosse arrependimento, nós não cometeríamos o erro novamente. Etapas da transição planetária. O que ocorrerá? Acentuado o número de espíritos perturbados encarnando no planeta. Aí perguntando, mas Magno, já está tão ruim a Terra, ainda vão mais migrar espíritos perturbados? O que seria espíritos perturbados, então? São os espíritos cheios de ódio, de rancor, de mágoa, incrédulos. A ganância e o poder pela matéria e o poder pelo poder. Esses são os espíritos perturbados. E por que eles vêm? É porque eles têm que aprender. São os nossos irmãos. Têm que evoluir. Por isso que eles migram. Alastramento de ideologias loucas e bizarras. São essas ideologias. As ideologias que a gente está passando, ideologias religiosas, ideologias políticas. Há pouco tempo mesmo eu estava assistindo uma live do Haroldo e de repente o cidadão entrou lá e começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com o doutrina. O Haroldo pediu calma, não leiam, são os alastramentos ideológicos que estão surgindo por aí. Na política, na religião, na educação e outras coisas. Encarnação de bons. Olha, é que nós acabamos de dizer. Terão que vir espíritos bons para nos ajudar nesse processo de transição. Com novas ideias, com ideias de valor, de amor, de misericórdia, de fraternidade, benevolência para com o próximo. Outra etapa é o período dos testemunhos. Nós temos que passar por todos esses testemunhos, pela provação dos espíritos maus, perturbados, essas ideologias loucas que nós estamos passando nesse momento. Tem muitos que estão muito descrentes. Ah, não, esse mundo não tem mais jeito. Mas nós temos que acreditar e evoluir. Nós temos que acender a nossa luz íntima, interna. Migração dos maus espíritos. Vão ter que migrar. A migração é etapa de transição. Nós vamos receber os maus para evoluir e aqueles que não quiserem evoluir, infelizmente, serão obrigados a procurar outros mundos. Aqui, nós vamos falar do sermão profético do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Foge completamente à regra, porque quando a gente fala do Evangelho de Jesus, ou das passagens de Jesus, são mais interpessoal, uma relação de pai e de filho, relação com o próximo, mas aqui trará uma relação totalmente diferente, uma relação da transição, ou seja, o sermão profético traz toda a passagem que foge da nossa doutrina espírita, mas dentro do Evangelho de Jesus.
Haverá falsos cristos. O que seriam esses falsos cristos? Ora, se nós realmente não soubéssemos o que era o verdadeiro Cristo, seria muito difícil, né? Mas como nós sabemos quem é o verdadeiro Cristo, é muito fácil compreender quem são os falsos cristos. O que trouxe o nosso Jesus, o nosso irmão, a lição de que Deus é único, Deus é bom e justo, nos trouxe o exemplo do amor, da caridade, nos trouxe o exemplo da imortalidade da alma. E se formos falar aqui dos exemplos que ele trouxe, então haverá falsos cristos. Tudo que for contra o pensamento do Cristo, do nosso governador, são falsos cristos. Haverá guerras, rumores de guerras ideológicas. Não são essas guerras que estão acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, entre Israel e o Irã, e esses grupos extremistas. Isso sempre foi, isso é guerra de soldadinho. As guerras ideológicas são essas, são as guerras políticas, religiosas. É só olharmos para o nosso Congresso, aquela briga danada de direita, esquerda e direita, esquerda. As religiosas da religião que prega completamente o ideal distorcido do que o nosso governador trouxe para nós, do nosso Consolador, o Evangelho. Haverá perseguição aos propagadores do bem. Acabei de falar. Aqueles que estão pregando o bem estão sendo perseguidos. Deu exemplo de Haroldo há pouco tempo, fazendo uma palestra, fazendo uma live. Haverá falsos profetas. Haverá muito ódio. O que a gente está passando por hoje, gente. É só ligar um noticiário político aí que a gente vai ver o ódio, o rancor. O marido que mata a esposa e ainda tira as vísceras. Essas guerras ideológicas do WhatsApp e outros meios de internet. Haverá falsos profetas. O que seriam falsos profetas? São os propagadores das ideias ideológicas dos falsos cristos. Eles não criam a ideia, eles tomam conhecimento da ideia e vão propagar. Quantos falsos profetas nós não temos por aí, né? O amor esfriará. Aí vai dizer, estou na metade do caminho, não acredito mais nesse mundo, não. O mundo não tem mais jeito. Por isso que nós temos que nos ater com esse sentido de esfriará. Nós temos que acreditar, acender a nossa luz interna, acender a nossa luz interior, para galgarmos a nossa evolução. Se acendermos a nossa luz, fazendo a nossa parte e atingirmos ao próximo, as luzes virão e formarão ilhas, arquipélagos, e aí ocorrerá a transição. Haverá falsos cristos, ainda não será o fim. Haverá guerras, rumores de guerra, ainda não será o fim. Haverá perseguição aos propagadores do bem, também ainda não é o fim.
Haverá muito ódio? Também ainda não é o fim. Haverá falsos profetas? Também não será o fim. Haverá o amor esfriará? Também não será o fim. Ocorrerá o fim quando o evangelho ainda se pregará em todo o mundo. O evangelho ainda se pregará em todo o mundo. Mas não é através da internet, não. É a pregação do evangelho mesmo. Né? Aí se pregará a todo mundo. Aí será o fim da transição. Aqui eu trouxe de exemplo para vocês, é do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Representando aqui o coração, qual a função do coração? É bombear o sangue. Se o coração seja o mundo, e o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho, nós somos o sangue. Então, o sangue será distribuído, ou seja, os espíritos serão distribuídos e a migração, essa transmigração intraplanetária, nós migraremos para outros continentes em busca de divulgar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que prega o amor, a caridade, a fraternidade e a misericórdia para com o próximo. Ah, mas, Magna, como acontecerá isso? Não acredito que você vai ser espírita ou vai sair daqui. Você pode sair espírita, de repente sai um enfermeiro para atender, ir lá para a Groenlândia, Antártida, tudinho. Distribuindo, no sentido, bobeando as ideias do Evangelho de Cristo. Características da nova sociedade. Conexão com as leis de Deus. Acabamos de explicar. Conexão com as leis que pregam o amor, a caridade, a fraternidade. A tríade transitória. A tríade planetária. Benevolência para com todos. Indulgência. Perdão para o próximo. Acentuado senso de justiça. Não é essa justiça dos homens, é a justiça da gente aprender a respeitar o que é do outro, sem ganância, sem cobiça, sem inveja, sem soberba. Vitória sobre as nossas paixões. Controlar o egoísmo, o ego, o orgulho. Como e quando ocorrerá a transição planetária da Terra? Nessa encarnação estamos aprendendo e aperfeiçoando, como dizemos ali atrás. A migração intraplanetária. Aprendendo e aperfeiçoando. Quando cada um fizer a sua mudança íntima, surgirá ilhas de regeneração, que vão se juntando e a luz brilhará. Quando nos transformarmos na humanidade, também se transformará. Por isso, temos que fazer a nossa reforma íntima. A transição não tem hora marcada. O relógio de Deus não tem ponteiro. Vamos consultar o Livro dos Médiuns, questão 267, parágrafo 8, lá diz:
quando ocorrerá a transição planetária. Tem a hora, o dia, o mês e o ano. (267), parágrafo 8º. Podem-se resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Reconhece ainda os espíritos levianos pela facilidade com qual predizem o futuro. E precisam fatos materiais que não nos é do conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando este conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. É indício de uma mistificação. Só Deus sabe quando ocorrerá por completo a nossa transição planetária. Conclusão. Pensamos que a transformação seria do orbe, do globo. Entretanto, o que ocorrerá é a mudança da mentalidade da criatura humana, dos valores morais e espirituais. A mente humana enxergará a vida de forma diferente, buscando igualar o progresso moral, o homem espiritual, ao progresso intelectual, o homem material. O que quis dizer esse último parágrafo? É que nós estamos evoluindo intelectualmente de forma astronômica, mas moralmente ainda estamos com o pé atrás. Por isso precisamos evoluir muito. Para encerrar, eu vou ler a Cantiga da Esperança de Maria Dolores. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Uma boa noite e Deus te espera também. Fique com Deus.